Sejam bem-vindos ao nosso podcast Aquele Riso das Gerais. Este projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc 14 de 2020, edital de seleção de bolsistas para as áreas artísticas, técnicas e de produção cultural, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Eu sou Luana Rodrigues e estarei aqui com os meus parceiros de entrevistas, Emanueliane e Tiago Fernandes. É um prazer estar aqui participando desse projeto idealizado pelo coletivo Claus do Cerrado. Lembrando a todos que é importante respeitar os protocolos de prevenção da Covid-19. Usem máscaras, lavem bem as mãos, usem álcool em gel e mantenham o distanciamento social. É isso mesmo. É importante lembrar que a Lei Emergencial Aldir Blanc faz parte das ações desenvolvidas para atender artistas, pesquisadores e produtores culturais que tiveram suas ações paralisadas durante o ano de 2020 por causa da pandemia. Vamos começar a nossa conversa de hoje desbravando um pouquinho mais sobre a comicidade no estado de Minas Gerais, em especial no Triângulo Mineiro. E hoje a nossa convidada é Maria de Maria. Seja bem-vinda. E Maria de Maria, para que nossos ouvintes possam te conhecer melhor, eu queria pedir que você se apresentasse e falasse quem é você nos palcos da vida. Obrigada, Luana, Emanuele, Tiago. Obrigada pelo convite, primeiramente, por estar aqui trazendo um pouquinho da minha pesquisa, da minha trajetória. Para mim é uma honra estar participando, de um projeto que fala, inclusive, sobre o riso, sobre a comicidade. Eu sou Maria de Maria, eu sou atriz, produtora, diretora, professora de teatro em Uberlândia. Desde a minha graduação, na pós-graduação também, me dediquei aos estudos do melodrama, que é um gênero específico, muito específico, de um modo de atuação específico, uma encenação de muitas convenções. E aí, é isso, desde a graduação, os diversos olhares que atravessam esse gênero. Então, no mestrado, por exemplo, eu pude investigar o melodrama em diálogo com aspectos da contemporaneidade, ligados à filmografia do Pedro Almodóvar, e no doutorado eu já também me deixei atravessar pelo universo do circo-teatro, e como o melodrama também foi se acomodando nesse espaço do circo-teatro, especificamente os circos-teatros brasileiros, do início aí, meados do século XX. Então, a minha trajetória é isso, o melodrama perpassa, na verdade, a minha trajetória desde sempre. Eu tive um encontro com o professor doutor Paulo Merizio, que na época ele foi meu professor da graduação, e essa pesquisa do melodrama é uma pesquisa dele, né? Então vinha com essa pesquisa, ele estava como professor substituto na Universidade Federal de Uberlândia, e éramos ali um grupo de alunas, que começamos a participar dessa pesquisa dele. Então a gente tinha alguns encontros fora as aulas para participar da pesquisa de doutorado dele, e nisso a gente foi tendo a oportunidade de mergulhar mais o que era o melodrama, quais os papéis que regem o melodrama, né, que estão ali compondo esse melodrama, os códigos que regem esse modo de atuação, e ali começou uma paixão, né, ali começa quando a gente encontra um lugar de identificação, porque assim, eu tinha a sensação, e eu falava isso na época, a gente, né, o Paulo até gostava de repetir muito isso, assim, quando a gente encontrava grupos de alunos e alunas para fazer uma oficina, para compartilhar o trabalho, a gente falava, nossa, eu tenho a sensação de que com melodrama eu estou fazendo teatro, porque tem um imaginário, né, a gente cresce com um imaginário de palco, de personagens, figurinos, daquela atuação passional e grandiloquente, então de uma voz colocada, né, da trilha sonora. Então, assim, eu tinha esse imaginário, o melodrama correspondia a esse imaginário, então para mim era um lugar de muito deleite, assim. Então eu fui me apaixonando pelo melodrama, e depois que você vai conhecendo, né, o que compõe a estrutura do melodrama, a gente se apaixona, assim, e enxerga melodrama em tudo quanto é lugar. Eu acho que tem um pouquinho disso, assim, nos outros
gêneros também, né? Quando a gente começa a fazer palhaço, a gente começa a ver tudo com outra ótica, com outra leitura. Quando a gente começa a fazer sei lá, um outro determinado tipo de trabalho que a gente mergulha, a gente só vê aquele tipo de trabalho. O melodrama também é assim, eu começava a ver melodrama em tudo, nas relações, né? Enfim, e o melodrama ainda está muito presente, né, na nossa cultura. Se a gente for olhar as telenovelas, os romances, o folhetim, a maioria dos filmes mais convencionais, eles obedecem uma estrutura melodramática muito, que é isso, que ela ainda permanece e para a gente ela é muito reconhecível, né? A gente reconhece rapidamente, a gente se habituou com esse código que a gente já decodifica, né? Então o melodrama está um pouco nesse lugar, enfim. E aí depois não consegui largar mais o melodrama. Mesmo hoje, assim, vendo que o meu trabalho, né, artístico amplia, assim, para outras vertentes, o melodrama, de algum modo ou de outro, ele está ali. Sejam nos papéis melodramáticos femininos. E teve um período, que eu estava falando do Paulo Merisi, né? Teve um período que a gente acabou configurando um grupo, que foi a Trupe de Truões. Eu participei e fui uma das fundadoras desse grupo e fiquei durante 15 anos, e ali foi um lugar de mergulho. A gente, ali dentro, tanto é que uma das linhas de pesquisa era o teatro infanto-juvenil e o melodrama, né? Então a gente montou um espetáculo de melodrama, A Maldição do Vale Negro. Montamos também o Melodrama da Meia-Noite, que aí em Uberlândia, né, a gente apresentou várias vezes na universidade, que é um modo improvisacional, um jogo ali com os elementos do melodrama, onde o público também começa a interagir. E até hoje, o Paulo, hoje ele está na Unirio, né, no Rio de Janeiro, ele tem a Companhia Melodramática do Rio de Janeiro, que também trabalha com o Melodrama da Meia-Noite, nesse formato improvisacional dos códigos do melodrama. Mas é isso, e acho que no espaço do grupo é um espaço de pesquisa, onde a gente pôde aprofundar, onde a gente pôde se debruçar, experimentar e fazer, ir para a cena, ir para jogo. Então, a gente também teve um outro melodrama, que era um melodrama de rua também, que era um alto, assim, meio um alto de Natal, que é Por Quem os Sinos Dobram, que também a gente fazia numa igreja, enfim, nas cidades pequenas, um tipo de teatro um pouco mais para espaços abertos, para trazer aquelas pessoas que estavam ali naquele evento, por exemplo, missa ou uma reunião, onde elas se encontravam ali numa praça, para ir acompanhando essa história que a gente contava. Então, assim, essa é um pouco a minha trajetória com melodrama. No doutorado eu já voltei meu olhar mais para o circo-teatro, e aí tive a oportunidade de conhecer alguns artistas de circo mesmo, atores e atrizes de circo-teatro. E também é isso, assim, você ver como que um modo de fazer teatro que veio da Europa, que veio, né, da França, as companhias portuguesas trouxeram para o país, como que o Brasil, como que o circo recebeu esse modo de fazer teatro e devolveu de uma outra forma, né? E é muito específico, né? Um modo de atuação, um modo de produção desses espetáculos do circo-teatro, que é isso, que não está nas pesquisas, que não foi sistematizado, decodificado, que de um conhecimento que é isso, de ouvido, ou de ver e de fazer e de refazer, e eu vi do outro fazendo e vou fazer, eu vi no filme e vou fazer aqui do meu jeito. Então tem essa como é que eu vou falar? Quase uma antropofagia, né? As coisas que iam chegando, esses artistas do jeito deles foram devolvendo isso de outra forma. E é incrível, apaixonante, e um estudo que é isso, assim, que ainda tem muita coisa para se falar, e alguém tem que, né, as pessoas precisam se dedicar a pesquisar esses grupos, essas famílias circenses, porque elas eles estão envelhecendo, esse tipo de teatro está deixando de ser feito,
E aí, se ninguém escrever nada, se ninguém falar nada sobre eles vão ser só história, né? E acho que tem aí muita coisa ainda para falar. Enfim, essa é a minha trajetória até aqui. Falei demais já, mas só porque contando aqui, me apresentando um pouquinho desse meu percurso pelo melodrama. E como foi a sua formação nas artes cênicas? Por que você foi fazer teatro? Como foi todo esse processo para entrar na graduação? Contar um pouco para a gente sobre isso também. Olha, Thiago, eu comecei a fazer teatro tarde, assim, eu acho, né? Não foi na escola, desde pequena. Eu já tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. E não sei por que razão, assim, eu decidi fazer uma oficina de teatro, na Oficina Cultural de Uberlândia. Tinha um grupo que era o Grupo Semear, do Paulinho, que era uma figura conhecida em Uberlândia. E eu fui fazer essa oficina de teatro e não sei, aquilo de alguma forma... é isso, eu não tenho uma memória anterior de sempre querer ser artista ou de querer ser atriz desde pequena. Quando às vezes o pai ou a mãe contam, mas ela já era atriz desde pequena e cantava e vestia a roupa da mãe. Não tinha muito isso, sabe? Foi uma coisa mais da adolescência mesmo. E eu encontrei o teatro como um lugar de expressão, assim, de identidade. Eu era tímida, era uma menina muito fechada, e aí acho que é isso, encontrei um lugar onde eu podia me descobrir, podia, né, encontrar minha identidade, e dali foi uma paixão, assim, dali eu já queria ir para São Paulo, fazer curso, fazer outras oficinas, acabei descobrindo o curso de artes cênicas aqui em Uberlândia, né, e era um curso recente, eu sou da 6ª turma de artes cênicas da UFO, entrei em 99. E é isso, aí entrei no curso, entrei na universidade, aí toda aquela coisa, né, da universidade, de você viver ali dentro, um curso integral, e professores de fora vindo, é isso. Foi quando chegou Renata Meira, chegou Paulo Merizio e Marcial Azevedo, várias pessoas de lugares distintos, né? A Cássia Magali também de Uberaba, a Fabiana Marrone de Brasília. Então a gente tinha professores substitutos, na época não tinha os concursos, mas a gente tinha de 2 em 2 anos pessoas de diferentes lugares do país vindo e trazendo um pouco da sua trajetória. Então aquilo vai te encantando, né? E acho que é isso, eu me deixei me encantar pelo teatro. Nunca mais parei. Eu brinco que é um caminho sem volta. Se a gente encanta, não tem retorno, não tem volta. Então, Maria de Maria, você começou falando, né, um pouquinho das suas pesquisas nas pós-graduações, né, mestrado, doutorado, que entra no circo-teatro, que entra no melodrama, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a comicidade, como que ela está presente, né, tanto no circo-teatro quanto no melodrama. Então, é isso, assim, eu achei engraçado, né, quando o Thiago me convidou para falar de comicidade, eu falei, gente, justo eu vou falar de comicidade, porque, assim, eu não pesquiso a comicidade em si, né, e as pessoas atribuem ao melodrama sempre a uma comicidade, né, ou assim, você faz... Quando eu falo que eu faço melodrama, as pessoas logo abrem um sorriso, que legal, né, tem associado muito a comédia ao melodrama, né? Mas é isso, o melodrama, o meu olhar para o melodrama sempre foi um olhar muito do gênero, naquele sentido do exagerado, do sofrimento, daquela coisa melodramática mesmo, né? Como o próprio nome diz, assim, quando a gente fala, é o melodrama. Então, assim, é claro, né? O melodrama é composto por um. Ele tem como. Na sua estrutura, ele é composto por um forte elemento cômico, né? É uma estrutura que o elemento cômico faz parte para que a estrutura do melodrama aconteça. Então, você tem ali os alívios cômicos, você tem os personagens, né, os papéis cômicos que fazem parte da estrutura. Mas é impressionante que é isso. No circo ele ganha outra dimensão, e nos dias de hoje, quando a gente fala melodrama, quando a gente assiste um melodrama, tem um tom já paródico, um tom que está muito
que eu acho que é devido a gente está muito distante do tempo em que se fazia esse teatro. Então, o que ele provoca é o riso, né? Quando o primeiro impacto ao se ver um modo de atuação tão descolado do dia de hoje, eu acho que tem esse estranhamento, assim, que o riso é o mecanismo. Mas se você conversa com o pessoal do circo teatro também, é muito engraçado, porque eles nem chamam de melodrama, né? Eles dividem, são as comédias, os dramas e os dramalhões. E aí, o que a gente reconhece como melodrama são os dramas ou os dramalhões. E são aquelas peças para chorar, do povo, sabe? São histórias muito densas. E as comédias não, mas é isso, o melodrama ele também é composto pelos elementos cômicos, porque se não fossem eles, né, ninguém aguentaria ficar o tempo inteiro sofrendo. Então ele vai criando essa dinâmica com esses personagens cômicos. E no circo, uma coisa curiosa que a gente percebe é que os palhaços, no circo brasileiro, os palhaços eles ganham uma dimensão. E muitas vezes é isso, uma dimensão para além, por exemplo, dos números de virtuose ou nos números acrobáticos. E aí aquele palhaço é o palhaço que às vezes o circo recebe o nome daquele palhaço, né? Hoje a gente acontece muito isso, né? O circo do Biriba, o circo do Tubinho. Então é o circo que recebe o nome do palhaço. E é esse palhaço que leva o público. Então, nos melodramas, nas peças de teatro, ele é o centro da história ali, né? Então, esse palhaço, ele é isso. No Circo Teatro Tubinho, ele faz os melodramas também. Tem os textos mais convencionais, mas também tem as peças que são as peças mais cômicas. Mas é isso, ele sempre é o personagem que está ali sendo ou o personagem principal, ou sendo o chamariz daquela, né, do circo, enfim, daquela atividade que está sendo proposta ali, né, das peças, enfim. Quando a gente começa a trabalhar, né, retoma o melodrama numa perspectiva, né, na academia, por uma investigação, por uma pesquisa, a gente começa a perceber, assim, como né, fazer melodrama? A gente não tem uma pretensão de reproduzir um modo de atuação do século XIX, não é isso, né? Mas como que a gente olha para esse modo de atuação e o que ele pode trazer de novo? Como que é olhar para esse melodrama de novo, hoje, colocar ele em cena? E, na maioria das vezes, a gente vai para esse lugar do cômico. Então, o melodrama da meia-noite, por exemplo, que a gente fazia, era muito assim, era muito, muito bom nesse sentido de despertar a comicidade, né? Mas é isso, a gente falava, olha, não pode ter esse tom paródico. As pessoas vão rir sim, mas porque é anacrônico, porque tá com outro, aquilo não corresponde mais a um comportamento de hoje. Elas vão rir, mas a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo, acreditar no que a gente está falando. A gente não pode entrar nessa de que estamos parodiando. Então, tinha muito esse lance de acreditar no jogo, né? Acreditar, porque o melodrama é composto por uma série de convenções. E aí a gente tem que acreditar nessas convenções, acreditar nesses códigos, para que ele realmente tenha o efeito com o público de, às vezes, emocionar, sim, por que não, né? Às vezes a gente acha, nossa, mas esse tipo de teatro não vai me pegar mais. Eu vou rir porque é muito distante dessa linguagem, mas engraçado que pega, sabia? É isso, assim, eu tive a oportunidade de ver o pessoal do Circo Teatro Guaraciaba encenando, e é de ficar comovida, assim, por mais que tenha o seu Woody, que faz um personagem cômico, que tem as partes cômicas, mas tem as partes dramáticas e tem aquela obedece àquela estrutura de que no final a mocinha ou tá quase morrendo, ou eles morrem e vão ser felizes no céu, e você realmente se deixa levar por aquilo que você tá cansada de saber,
por aquilo daquela estrutura que você, né, no caso, estuda, pesquisa, se debruça, e você fala assim, gente, cara, como, né? Que esse teatro ainda é capaz de seduzir, que esse teatro ainda é capaz de emocionar. Teve uma outra experiência também que eu trabalhei na universidade, onde eu dirigi no estágio de atuação o pessoal do grupo Mito 8, e a gente fez uma peça que é o Por Ti Não Importa Matar ou Morrer, inspirado no texto Vem Buscar-me Que Ainda Sou o Teu. Então a gente fez uma adaptação e a gente levou essas apresentações principalmente para algumas escolas dos distritos, escolas mais periféricas, e porque a gente queria encontrar, de repente, um público mais velho, um público que ainda tinha essa memória do circo, talvez, né? E em alguns lugares, talvez em alguns distritos, isso acontecia, essa coisa do circo que chega na cidade, que monta a lona, né? Então, dessa companhia que chega e na praça começa a fazer a montagem e tal. E foi uma experiência muito emocionante, assim, de ver como o melodrama é isso, apesar de estar muito distante do nosso tempo e da gente achar que, né, que as pessoas vão rir o tempo inteiro, ele consegue ainda ter essas nuances, né, dos momentos que são para rir, os momentos que são para se emocionar, são para se emocionar, o público se emociona, e como você vê que é uma estrutura que funciona, né, o povo do circo usa muito essa expressão, funciona, agrada, então, que é isso, o foco principal é o público, né. Com certeza. O público é o principal alvo, né? De quem faz teatro, circo também. E Maria, eu sei que o circo teatro e o melodrama não é só comicidade, e às vezes nem era, né, uma visão, quando surgiu, para ser algo cômico. Mas querendo ou não, ele perpassa nesse lugar, né? Assim como pelo menos a maioria dos gêneros teatrais, ele passa pela comicidade. E aí eu te pergunto, qual a motivação de ainda fazer comédia no século XXI no Brasil? Ai, Emanuele, a gente precisa rir, né? Eu acho que é uma coisa assim, a gente precisa rir. A comédia tem uma coisa que eu acho muito difícil fazer comédia. Então é isso, assim, eu não me vejo como uma atriz cômica, como uma atriz que trabalha comédia, apesar de... E olha que engraçado, né? Porque é isso, eu tô sempre nos trabalhos infanto-juvenis, os trabalhos infanto-juvenis que eu tenho na minha trajetória, que a gente fazia na trupe, eles são tem muito elemento de comédia, né? Então, assim, mas eu não me vejo, né, numa perspectiva cômica e acho muito, muito difícil fazer comédia. Mas a comédia tem um lugar de proporcionar um alívio, né, que eu acho que, assim como tem dentro de uma estrutura o alívio cômico, a comédia, ela está no lugar do alívio da vida, né, a gente precisa rir de nós mesmos, a gente precisa rir e muitas vezes num riso que é crítico, num riso que ri de quem oprime, sabe? Que é uma forma de criticar e de apontar o dedo para o que está ali destoante, para o que está ali em conflito, e a comédia tem um poder incrível, sabe? De apontar aquilo sem ser maçante, sem fazer politicagem, sem fazer discurso, né? Ela tem um apontamento crítico assim que ela aponta e aquilo cresce, aquilo ganha uma outra dimensão e pronto. Talvez é esse o lugar, assim, né? De apontar e as pessoas tiram suas próprias conclusões, né? A comédia, enfim, a gente precisa rir de nós mesmos, a gente precisa ter esse alívio cômico, porque é a possibilidade, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje. A gente, né, nós estamos num momento muito difícil, num momento muito atípico, num momento muito, eu nem sei dizer assim. Eu percebo muito, muito amarrados, muito tolhidos cada vez mais, muito silenciados. E a arte é o lugar, o teatro é o lugar da gente poder inventar outras realidades,
Então, inventar outros mundos possíveis, né, é o lugar. Então, eu preciso inventar um lugar para eu sorrir, eu preciso inventar esses lugares para suportar, porque a realidade está punk, em todos os sentidos, né? E acho que é isso, cada vez mais fundamental. Rir. E como você vê a comédia no estado de Minas Gerais? Ai, Minas é um estado muito rico em termos de teatro. É isso, agora a gente, né, mas agora a gente está parado, agora a gente não está parado, né? A gente está se movimentando. Mas é isso, as cidades pequenas, muitos festivais, muitos grupos de teatro que vão se formando, né? Então a gente vai desde o norte de Minas, tem uma produção muito grande de um teatro, que é isso, um teatro com uma característica mais regional, um teatro popular. E Belo Horizonte é um lugar que pulsa muito, muito teatro também, muita arte. E Uberlândia também não está atrás. Eu acho que a gente não para de fazer, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que Minas tem um lugar de repente, pouca formação acadêmica, mas muita formação de vida. E as pessoas, é isso, as pessoas circulam, as pessoas se organizam, elas começam a se organizar desde em grupos de igreja, desde de escolas, e às vezes uma pessoa vai dar uma oficina em tal cidade e aquela que mobiliza de repente um núcleo de pessoas, e aquelas pessoas passam a serem as pessoas que fazem o teatro naquela cidade, naquela região. Então eu vejo Minas como um lugar também, é isso, muito pulsante de teatro, mas de um teatro de características regionais, de um teatro de uma característica mais popular, porque é isso, nós não temos tantas, né, formações no estado de Minas, uma formação em artes cênicas, né, que se a gente for pensar, sei lá, quantos cursos de teatro de artes cênicas tem em Minas Gerais, né? Então, assim, Ouro Preto, São João del Rei, Uberlândia, Belo Horizonte, Claros. Então, assim, são poucas universidades para um estado que é tão grande, né? Mas nem por isso o povo é um estado que o povo deixa de fazer teatro. As pessoas, é isso, elas vão fazendo do jeito que elas acham que tem que fazer, e sempre tem uma figura que circula, né, por Minas, tem figuras, grupos, a gente mesmo, né, o nosso modo de produção enquanto grupo de teatro, enquanto agrupamento, mesmo de artista independente, é isso, você vai ser convidado por uma prefeitura, por um grupo, por outro grupo, e você vai ali fazendo um trabalho de formiguinha, né? E isso é de uma riqueza enorme. Assim, eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar no festival de Teófilo Otoni já por 3 vezes no norte, né, de Minas, ali, Governador Valadares, e de uma riqueza, de uma produção, sabe? Um festival que pulsa a arte, que pulsa teatro, que mobiliza as pessoas, e é muito bonito, assim, muito bonito. Acho que Minas tem essa característica, assim, um pouco de agrupamentos, acho que vai um pouco por aí. Bacana. E quanto à educação, na área da educação, você acha que a comicidade pode ser. Na verdade, ela já vem sendo, né? Alguns professores já usam a comicidade como um recurso, mas você acha que essa comicidade ela pode vir a ser um recurso interessante, até mesmo para retomar essa relação do aluno com a própria escola, que algumas vezes alguns momentos vem se perdendo? Mas eu trabalho com melodrama nessa perspectiva pedagógica. E assim como as máscaras, o trabalho com as máscaras, o trabalho com palhaço, o trabalho com a comicidade, são teatros amparados numa convenção, né? Nos códigos muito bem definidos, né? São escolas de códigos muito bem definidos. Então, eu acho que esses modos de atuação, esses modos de fazer teatro, para quem está começando, para quem tem um primeiro contato com o teatro, para quem tem. Eu acredito que é por aí, sabe? É por aí que a gente começa
a revelar esse jogo da atuação para quem está começando a fazer teatro? Quais são os códigos, como que funciona, o que que funciona, o que que não funciona, né? Quais são essas regras do jogo? Então, principalmente nessas estruturas que são mais convencionais, né? Então, elas são eu acredito muito que é por aí também. Acho que essas estruturas elas contribuem principalmente para quem é isso, não tem o contato com o teatro e a partir daí começa a entender como que funciona o jogo, né? Acho que é por aí mesmo. Maria, e nesse momento pandêmico, você continua a exercer suas ações artísticas? Se sim, de que forma? Ai, Manoele, muito difícil. Eu sinto muita falta mesmo do palco, do trabalho presencial, do trabalho coletivo. Para mim, tem sido sofrido e acho que, ok, estamos inventando outras formas, estamos redescobrindo o diálogo com o audiovisual. Acho que tem muita coisa, tem muitos prós aí, mas sinto falta do teatro, do encontro presencial com o público, é aquilo do suor, do fazer, do montado, sabe? É isso, é um trabalho braçal, né? O trabalho de atriz e de ator é um trabalho braçal, é um trabalho corporal, então assim, é isso, a gente estamos fazendo, estamos aqui, né? Estamos aqui pensando teatro, estamos aqui discutindo teatro, estamos inventando outras realidades, enfim, a gente estamos sobrevivendo, mas são tempos difíceis, muito difíceis mesmo, assim, de estar longe do palco, é isso, sei lá, no fim do ano eu lembrei que fez um ano que eu pisei no palco a última vez. Eu acho que desde que eu comecei a fazer teatro, desde que eu tinha 16 anos, eu nunca fiquei tanto tempo, sabe? Sem fazer que seja uma performance de bar. E aí isso tem hora que mexe com a cabeça, assim, você fala, cara, como é que vai ser, sabe? Mas enfim, acho que continuamos produzindo, faz parte do nosso trabalho, vamos trabalhar com o que tem. Sempre foi assim, né? Vamos trabalhar com o que tem? Vamos. Mas tá difícil. Os artistas estão tendo, né, que se reinventar, se modificar, se adaptar a esse novo formato, né, para não deixar de pulsar, eu falo, não deixar de chegar onde deve chegar, mas que é ruim, eu também sinto falta dos palcos, e também nunca tinha ficado tanto tempo, porque e aí você falou que pensar, é verdade, eu nunca fiquei tanto tempo. E é isso, né, assim, acho que você falou, a gente precisa continuar pulsando, né, então, assim, a gente está pulsando, a gente está falando, a gente continua produzindo coisas online, continua, sei lá, encontrando um núcleo pequeno de pessoas e gravando, ou até, assim, fazendo alguns experimentos com menos público, né? Tem algumas experiências que já estão acontecendo, assim, bem, com bastante restrição, enfim. É isso, a gente continua pulsando para poder, quase aquela coisa assim do batimento cardíaco. Estamos pulsando, mas cadê a hora que a gente vai ressuscitar aí, dar o eletrochoque e poder do coração disparar, né? Então, acho que é isso, acho que a gente tá indo. Tô indo, vai dar certo. Vai passar. E Maria, você acredita que dentro das artes cênicas existe o preconceito com o cômico? Sim, desde sempre, né? É isso, a comédia tá aí sempre para pôr o dedo na ferida, né? Desde sempre. É o que expõe, é o que critica os poderes, né? As instâncias de poderes, né? Para destituir um pouco, tirar aquele que oprime, aquele, né? Então,
São as formas, e são as formas que vão direto, né, assim, no assunto, né, igual, assim, ela chega ali, põe o dedo na ferida, aponta o negócio, põe uma lente de aumento, consequentemente são para as classes mais populares, são para os teatros abertos, são, né, onde ela faz isso para o grande público, e todas essas formas sempre foram muito marginalizadas, principalmente por serem, né, de um apreço do grande público, criticada pelos cultos, né, pela intelectualidade como uma forma fácil, como uma forma não muito elaborada, que é o caso do melodrama, né, e acaba, não tem riqueza poética, não é literário, não, o próprio um dos maiores autores do melodrama, ele fala, é o teatro para aqueles que não sabem ler, então são para os iletrados, mas era para o povo, né, é o teatro para aqueles que não tinham acesso, e é um teatro visual, é um teatro do exagero, é um teatro que ocupa, e é isso, tem grande apreço popular, e é o teatro que é o mais marginalizado, um dos mais, né? E sempre vai ser, porque ele sempre vai ser o que mais vai incomodar, né? É o que vai ser a pedra no sapato. E Maria, você acha que a gente pode rir de tudo? Quais seriam esses limites do riso, né? Nesse politicamente correto de hoje? Existe limite para o riso? Como que você vê que tem que funcionar essa comicidade? Hoje a gente é um dos assuntos em pauta, né? O politicamente correto, né? É isso, há um tempo atrás soltaram uma cartilha do que é o politicamente correto, do que pode ser dito, do que não é dito. A gente tem aí várias questões com as classes minoritárias, com questões de gênero, raça, classe social, e acho que é um assunto em pauta para a gente justamente pensar do que a gente está rindo também, né? A gente está rindo do quê? A gente está rindo de quem? Porque é isso, a história do riso, ela vem para criticar ou para apontar quem está em cima, né? São as instâncias superiores, são os opressores, né? E aí, quando a gente começa a rir de quem está embaixo da gente, tem alguma coisa errada, né? Assim, então, ainda mais agora, como que... É isso, é um assunto em pauta, tenho visto vários né, pessoas teóricos da comédia a falar sobre esse assunto, inclusive meu orientador foi o Mário Fernando Bolognese, que é o autor do livro Palhaços. Ele tem, né, eu participo também do grupo da Abrace, né, do o nosso GT, que é Circo e Comicidade, e é um dos assuntos em pauta, assim, qual é esse limite? Do que a gente ri? Né, o que provoca o riso? Há um novo modo de fazer teatro, de fazer comédia, e aí tem, inclusive, vai uma dica aí de bibliografia, de referência, que é a revista Rebento, que é uma revista da Unesp. Ela tem a edição número 7 e a número 8. Foram 2 edições, se não me engano, 2018, final de 2017, início de 2018. Foram 2 edições dedicadas a falar sobre o riso e sobre comicidade. E aí, alguns autores tocam nesse assunto, né? Tem um artigo do André que fala sobre os Trapalhões, que também é isso, né? É uma polêmica também, que faz parte do nosso imaginário, e se a gente olha hoje quanto de misoginia, de racismo que tinha ali, né, machismo implicado ali naquele jogo, mas é isso, faz parte do nosso imaginário, da nossa cultura, e aí ele traz uma discussão assim também, que é isso, assim, como a gente usar a comédia também para denunciar esses lugares, para apontar de forma positiva e não negativa para esses lugares também. É isso, do que a gente ri, né? A gente, enfim, acho que é um assunto que tem aí muito pano para manga, assim, para a gente ainda discutir. Quais os limites, porque também tem hora que o politicamente correto castra muito,
E é isso, assim, a liberdade de poder fazer, mas é isso, estamos num outro tempo e a gente tem que pensar como que a gente vai fazer, qual a função da comédia, se ela também ganha um outro fôlego também agora para apontar outras coisas, denunciar outras coisas também pela veia da comédia. É um debate que vale a pena a gente ainda discutir, assim, bastante, ler o que as pessoas estão dizendo e olhar e ouvir. É uma linha tênue, Com certeza. E hoje em dia está em pauta, né? Igual você falou. Todo mundo tem a sua opinião. Não quer dizer que um esteja certo, outro esteja errado, mas é isso. É pesquisar, é amadurecer a ideia, é pensar 3 vezes antes de fazer se isso vai chegar de forma a magoar alguém, né? Quando você se propõe a fazer algo que ridiculariza às vezes as pessoas, né? Ia pensar, assim, é tão fundamental, de repente, essa escolha, ou poderia ser outra? Se poderia ser outra, então, tipo, é isso, temos muitas possibilidades. Com certeza. Com acho certeza. que é uma pergunta a se fazer. Com certeza, eu acho que tem que ter escuta e um olhar bem sensível na hora de fazer. Eu acho que é por isso que o cômico é tão difícil. Quando você fala assim, é difícil fazer cômico, fazer comédia, é difícil. Não é fácil, não é só, igual o pessoal já ouviu falar, é só fazer o outro rir que tá tudo bem. Não é assim, não é assim. Às vezes você faz uma parcela rir e a outra nem tanto, né? Mas é isso é pra gente amadurecer e ir pensando sobre. E Maria, você citou aí a referência, né, do Bolognese, né? Foi esse orientador? Isso. Foi meu e da orientador de revista. doutorado. E ele é um dos editores da revista também, e as 2 edições, tem artigo da Daniele Pimenta falando do Circo Teatro Guaraciaba, tem textos muito bons, assim, acho que é uma dica de repente, de alguns artigos mais atuais, assim, de como as pessoas estão pensando a comicidade, o riso, máscara, tem o artigo da Vilma também. Se não me engano, ele é de 2017, 2018. As 2 edições da revista, acho que vale a pena para quem se interessa aí pelo assunto. Sim, com certeza. E referência, né, de artistas mineiros que te inspiram, assim, nesse ramo da comicidade. Você tem alguns? Eu gosto muito de tudo, né? Eu sou muito fã de tudo, assim. Eu sou fã de teatro, eu sou fã dos artistas. Eu acho que, por si só, tem uma nobreza, assim, principalmente de nós, artistas brasileiros, mineiros. É isso, assim, a gente tem no nosso imaginário a figura do Grande Otelo, né? Pelo menos é isso. Eu trago ela como um artista, né, de Uberlândia, uma referência mineira, um artista incrível. Ele está no nosso imaginário, na nossa cidade, como um teatro também que tem o nome dele, que não sai do papel, esse teatro, essa reforma. Então, ele é uma figura que é isso, que a gente não pode deixar passar, sabe? É muito bom retomar e ver ele em cena, ver o que tem produzido, sabe? O que tem filmado, os filmes dele com Mazzaropi, ou né? Eu acho, para mim, é isso, faz parte da nossa trajetória. Eu acho que a gente sempre tem que voltar lá, ver, enfim. Deixa eu pensar uma referência mais... e Uberlândia é isso, tem um trabalho com palhaços, que tem palhaços e palhaças que se formaram e se formando aí. Eu acho que é uma escola de palhaços muito rica. Eu adoro ver meus amigos e adoro ver o que eles estão produzindo, enfim. A gente tem uma referência também, que é a Ana Vu, também, no curso da Universidade Federal de Uberlândia. Eu adoro vê-la em cena com a Vilma. Enfim, eu tive a oportunidade de ver alguma coisa também em Belo Horizonte, principalmente ligada a palhaço, assim, também. Me chama muita atenção. Mas eu não vou lembrar o nome agora dela. Mas figuras, assim... Se não tem lembrar, um nome. não tem problema não, Maria. Não tem tranquilo. um nome.
Mas é isso. Tem muita gente boa fazendo coisa boa. Aqui em Minas, em Belo Horizonte principalmente. Que eu lembro de ter ficado um tempo e ter assistido muita coisa lá, muita coisa boa. E que mensagem você deixa para quem quer entrar nessa área da comicidade, da comédia, mesmo do teatro também? Tem que passar pelo caminho da comédia. É isso, assim. Eu não sou uma atriz que eu me considero uma atriz cômica, mas quando tem um curso de teatro que tem palhaço, que trabalha com as máscaras, quando tem alguma coisa eu vou lá e faço, porque eu acho que é uma escola. Assim, é isso, é você aprender os códigos, é você estar ali na gênese ali do teatro, tá na comicidade também. Então, é isso, assim, vai sem medo, porque às vezes a gente tem uma coisa muito intelectualizada, quero fazer um teatro contemporâneo, quero fazer um teatro muito não sei o quê, a gente vai beber na fonte do teatro tradicional, vai beber na fonte das grandes escolas, como as escolas, né, da comicidade, o próprio melodrama, vai nos grandes gêneros também, que fazer uma tragédia, né, que eu acho que a gente precisa beber desses lugares também para a gente poder ter ferramenta de trabalho, ter jogo, saber como manejar essas convenções, até mesmo para se desprender delas. Então, eu gosto muito, né, desse teatro de convenções, do teatro de códigos, e a comédia tá dentro desse lugar, né? Sim, com certeza. Estamos caminhando para o final. Você acaba de ouvir o 4º episódio do podcast Aquele Riso das Gerais, com a magnífica convidada Maria de Maria. Gostaríamos de lembrar que os protocolos contra o Covid-19 ainda estão ativos, então não se esqueçam de usar máscara, usar álcool em gel e manter o distanciamento social. Em nome do coletivo Klaus do Cerrado, gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação da nossa convidada Maria de Maria, e eu gostaria de passar a palavra para ela para suas considerações finais. Eu que agradeço poder falar de teatro, poder falar de comédia, poder falar do riso. Acho que, como a gente falou durante a nossa conversa, isso deixa a gente pulsando, reverberando o teatro ainda dentro da gente. É muito bom, né, encontrar pessoas de teatro para poder falar de teatro. Acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta e, enfim, muito obrigada por estar aqui, por poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa, né, trazer um pouquinho das histórias aí do melodrama e, enfim, para a gente falar daquilo que nos alivia, assim, né, daquilo que é o nosso respiro, assim. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos de novo e vamos continuar agradecendo muito, porque foi muito produtiva essa conversa. E eu quero convidar os ouvintes a continuarem acompanhando, né, todos os episódios que passaram do podcast, e vamos caminhar para o último, na próxima semana, do podcast Aquele Riso das Gerais, que faz parte do edital emergencial estadual da Lei Aldir Blanc 14/2020. Um abraço e até a próxima.